Autolab em Ação, Wesley Góes, e essa é a terceira temporada do Intensivão edição especial que aconteceu em maio. E com certeza você vai absorver agora o que ficou de melhor desse trabalho. Vem comigo nessas incríveis aulas que nós preparamos para você. Nós falamos ontem sobre a tensão elétrica denominada por o símbolo de delta, V, também conhecida como diferença de potencial DDP, ou voltagem. É a diferença do potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia elétrica potencial por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sua unidade de medida é o volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Tá, ok? Essa é a tensão elétrica medida em volts. Quando dominada, você pode medir a tensão elétrica com a ferramenta que se chama-se multímetro, enfatizando que nós temos os multímetros analógicos e os multímetros digital. Nós temos aqui multímetros que trabalham com sinais primários, como tensão, corrente, resistência e potência, e temos também o multímetro digital, que faz com que essa informação seja interpretada e refinada para que nós consigamos ver isso de forma digital. Ou seja, é um microcomputador que mede tensão, corrente, potência, sinal PWM, resistência elétrica e por aí vai. Então, essa é a tensão elétrica. Ontem nós fizemos uma analogia da diferença de potencial da caixa d'água. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou também é deslocamento de cargas dentro de um condutor. Quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades, tal deslocamento procura-se restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios, reação química, atrito, luz e etc. Então, as cargas elétricas, nessa diferença de potencial, estão sempre buscando o seu equilíbrio. Os elétrons, falando um pouquinho agora mais profundamente da camada de valência, quando eles se desprendem, eles tendem a buscar o seu equilíbrio natural. Sendo assim, criando um fluxo de cargas elétricas, o que denomina-se corrente elétrica, ok? Que é nada mais, nada menos do que o fluxo ordenado dos elétrons. Então, isso aí é corrente elétrica e se mede em série com um multímetro, sempre na maior escala. Nesse caso, 10 amperes. Cuidado na hora de fazer a medição, ok? E não faça que nem eu, quando fui medir corrente elétrica, logo de cara queimei o meu primeiro multímetro, porque fui medir a corrente elétrica em paralelo no circuito, e aí começou a derreter os cabos do meu multímetro e, consequentemente, o fusível do meu multímetro abriu e salvou o multímetro, tá ok? Então, todo circuito elétrico precisa dos seus dispositivos de proteção contra sobretensão ou picos de tensão que podem danificar a central eletrônica. Por isso, necessitam de dispositivos de proteção nos veículos chamados de fusíveis. Cada fusível tem uma amperagem. Temos alguns amigos, não só da mecânica, mas como também da elétrica, que cometem erros graves que podem causar até a morte. Como, por exemplo, pegar filamentos de cobre e enrolar no fusível a fim de resolver um probleminha de forma rápida, por não ter o fusível, e na pressão do cliente, empurram lá. Quando ele faz isso, ele está tirando o dimensionamento do circuito e podendo causar um incêndio no veículo. Então, a corrente elétrica, se ela não for controlada e se ela não for bem dimensionada, ela pode causar um incêndio no veículo. Então, cuidado, reparadores automotivos. Ok? Cuidado. Essa é a corrente elétrica, o fluxo ordenado de elétrons. A resistência elétrica é a capacidade que um corpo qualquer tem a se opor à passagem da corrente, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada.
Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm. E, segundo o Sistema Internacional de Unidades, SI é medida em ohms, ok? O Sistema Internacional de Unidades nada mais é do que um órgão que disse assim, espera aí, para que todos nós possamos falar a mesma língua e possamos ver os mesmos valores, nós temos que usar sinais iguais em todo e qualquer lugar do mundo. Então, esse é um órgão, Sistema Internacional de Unidades, que rege o padrão de unidades de medidas. No caso da resistência elétrica, em ohms, ok? Então, vamos dar continuidade. No multímetro, nós temos a escala de resistência ôhmica, ok? Para se medir, por exemplo, um injetor tem uma resistência ôhmica. Uma bobina tem uma resistência ôhmica. Um corpo de borboleta, que tem um motor, também tem uma resistência ôhmica. O condutor, que faz com que a tensão elétrica, a corrente elétrica circule no veículo, também apresenta uma resistência elétrica. Cada material tem uma resistência diferente, dependendo do que aquele material é feito. Então, cada material, o cobre, o ouro, o ferro, a borracha, a madeira, o cobre, tem um valor de resistência. Mesmo sendo um condutor, tá ok? Essa resistência não impede com que a corrente deixe de circular, ok? Então, vamos lá. A potência elétrica pode ser definida como o trabalho realizado pela corrente elétrica em um determinado intervalo de tempo. A sua unidade de medida é potência e é dada em watt. Bom, essa ferramenta é o multímetro digital ou o multímetro analógico, que está aí, nós vamos falar um pouquinho dela agora, ok? Com o multímetro, é possível realizar as medições das grandezas elétricas e alguns multímetros há ainda sua aplicações de funções como temperatura em Celsius ou em Fahrenheit, teste de semicondutores diodos, teste de continuidade de condutores e percentuais de sinais de Duty Cycle, que é um sinal capaz de controlar a carga aplicada em um determinado atuador, ok? Então, o Duty Cycle é um sinal digital, né, capaz de controlar a carga aplicada em um determinado atuador, ok? Como, por exemplo, o bico injetor, um eletroventilador, um corpo de borboleta, um motor de passo, que são controlados por sinais PWM, tá ok? Aqui nós temos um multímetro que mede o Duty Cycle. Também temos um multímetro que faz a medição de diodo e para teste de LED e teste de transistores, ok? Também temos esses tipos de teste. Eu vou mostrar para vocês no nosso multímetro. Agora, esse multímetro ele é muito bom para ser aplicado para quem quer utilizar na reparação de central. Então é isso. Obrigado por nos assistir até aqui. Com certeza você aproveitou o máximo. E com isso eu quero te convidar a conhecer o nosso curso de Eletrônica Embarcada 2020, que está incrível e é o curso mais completo do mercado que nós trouxemos e preparamos para você. Então, a Autolab te convida e te agradece até aqui. Te vejo no próximo episódio.